Fala galera, muita gente preocupada com o Tesouro Direto, quem comprou lá nas máximas que já estava com ganhos de 20%, 30%, agora estão vendo esse valor desvalorizando e alguns que compraram até em momentos depois podem até estar em prejuízo e a dúvida é, será que está na hora de vender? Será que está um bom momento para comprar mais ainda? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje e não só isso, descobrir o que está acontecendo, por que as taxas voltaram a subir se a Selic está caindo. Quando a Selic cai, não era para todo mundo cair de renda fixa, né? Os títulos do Tesouro Direto eram para estar caindo. O que está acontecendo? Você vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Então não sai daí e fica comigo até o final desse vídeo. E se você chegou no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir, mesmo com pouco dinheiro. Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma dica. E muito importante, isso eu sempre peço no vídeo, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe essa informação para mais pessoas, para que todo mundo entenda como funciona o Tesouro Direto e como você pode ganhar dinheiro com a marcação a mercado, mesmo com a queda da Selic. Então vamos entender, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, na tabela com todos os títulos do Tesouro Direto. Você vê aqui que os títulos pré-fixados estão acima dos 11%, chegando quase a 12%. A gente viu que ele chegou bem abaixo, a gente pode ver o histórico aqui do 2029, por exemplo, ele chegou na mínima aqui, saiu das máximas lá de 13% no final do ano passado e lá para fevereiro mais ou menos, para 10,45 e nesses últimos meses aqui, desde julho, ele subiu mais de 1%, saiu de 10,45 para 11,60. Quem comprou nessas baixas aqui, comprou abaixo do valor que está sendo oferecido agora, está com dinheiro negativo. Quem comprou aqui em cima ainda está com saldo positivo, porém o saldo que já tinha ficado bem mais positivo diminuiu um pouquinho e muita gente ficou preocupada achando, pô, será que eu perdi a oportunidade de vender os meus títulos com essa maior valorização? Porque uma coisa, quem não entende como é que funciona essa variação do mercado do Tesouro Direto, é que é o seguinte, especificamente nesse aqui do Tesouro Pré-fixado, a gente compra esse título, deixa eu voltar aqui, a gente compra esse título 2029, ele vai vencer lá em janeiro de 2029. Hoje eu compro o valor dele a 568, a essa taxa de 11,42. Em 2029, com o rendimento eu vou ter R$1.000. Esse valor de R$1.000 é fixo, lá no vencimento. Independente das taxas e do valor que eu comprar, eu vou ter R$1.000. Quando essa taxa sobe, esse valor do título vai ficar menor, porque multiplicando uma taxa maior por um valor menor, eu consigo chegar ao R$1.000. Quando essa taxa cai, o valor do título tem que ser maior para que quando eu multiplique um pelo outro, lá no vencimento eu tenha R$1.000 também. Esse valor do vencimento é fixo, por isso fica esse movimento. Você pode ver aqui, inclusive, no gráfico. A gente viu aqui que as taxas aqui no finalzinho voltaram a subir. O que você acha que vai acontecer com o valor do título? Sobe ou desce? Vou deixar 3 segundos para você responder. E aí, pensou o quê? Se você pensou que o preço do título vai cair, você pensou certo. Olha só o gráfico. Exatamente, ele começou a cair. Veja que quando as taxas estavam lá em cima, o preço do título estava baratinho. Agora que as taxas voltaram, que elas foram caindo, foi subindo o valor do título, até que os 500 e poucos reais foi a máxima lá do valor da taxa, mas agora que elas voltaram a subir, a taxa voltou a subir, o que aconteceu com o preço do título? Ele foi caindo, saiu dos 570 e alguma coisa para 562. Uma queda pequena ainda, mas já aconteceu. Porém, esse valor também aconteceu com os atrelados à inflação e IPCA, chegou na mínima de 5,38%, mas de agosto para cá, ou seja, menos de 2 meses, ele chegou já a 5,90%, quase 6%, quase 6%. Isso abre margem para quem quiser comprar novamente. Quem perdeu essas máximas aqui do Tesouro Direto para fazer marcação a mercado, ele abre margem também para você comprar novamente e fazer marcação a mercado, porque especificamente nesse do IPCA+, se eu abrir aqui, veja só o que acontece. Parece que ele já tinha caído muito, né? Quando estava aqui no 5,38, mas olha, as mínimas aqui, 3,40%, 4%, a gente está aqui acima dos 5%. Essa faixa aqui entre 6,5% e 5% são as melhores faixas para você
comprar o Tesouro IPCA especificamente para você fazer a marcação a mercado. Veja que aqui no meados de agosto ele tinha ultrapassado essa barreira, tinha quebrado essa barreira dos 5,5% e agora voltou quase chegando aos 6% e abriu uma nova oportunidade para você fazer a marcação a mercado. E por que uma oportunidade? Será que não vai subir de novo? Óbvio, se subir, quanto mais alto, melhor para você comprar o seu título e fazer a marcação a mercado no futuro. Porém, quando a gente olha a previsão para o Boletim Focus, ou seja, o Boletim Focus é um relatório que o Banco Central divulga semanalmente que mostra quais são as previsões da Selic, da inflação para os próximos anos e para 2024, ou seja, o próximo ano, é que a gente tem o IPES, a Selic a 9%. E esses títulos do Tesouro, teoricamente, chegariam mais ou menos nesse valor aí. Como a gente está comprando aqui a 11,5%, a gente ainda tem uma margem de quase 1,5%, não é isso? De 11,5% para 9%, a gente tem uma margem de 1,5%. 9, 10, 11, 2,5%. Pô, tô rindo de matemática, né? 2,5% que a gente tem de margem aqui, e a gente vai ver aqui num simulador no próprio site do Tesouro Direto, que a gente vê se a gente comprar os títulos a essa taxa, qual seria o nosso ganho se lá em 2024 a gente vendesse esse título e qual seria o nosso ganho lá no vencimento. Mas vamos entender, só para você entender o que aconteceu, por que essas taxas voltaram a subir e será que a gente vai ter mesmo essa taxa 9% lá em 2024 como está sendo previsto? Vamos entender. Aqui no Brasil, o que acontece no Brasil? Velocidade do gasto público já supera a média histórica, diz economista. A gente está com um gasto público muito alto. Isso aqui é a conta do governo. Vamos entender que o governo é você. Se você recebe 10 mil reais e você gasta 11 mil reais, você vai ter um déficit, você vai ter uma diferença, um prejuízo de R$1.000 naquele mês e não tem como fechar as contas. No mês seguinte, você tem que diminuir as despesas em R$2.000 para poder fechar isso aqui. Se o governo não faz isso e as despesas vão aumentando mês a mês, eu como investidor ou o estrangeiro como investidor vai olhar para o Brasil e dizer, pô, eu não vou querer investir nesse lugar. Eu só vou investir se ele me pagar mais por isso aqui. Por isso que as taxas voltaram a aumentar, porque o governo, os investidores tanto brasileiros quanto estrangeiros, olham para ali e dizem, eu só vou investir novamente aqui se vocês me pagarem mais, ou seja, fica mais arriscado investir no Brasil, por isso que a gente precisa de taxas mais altas. Porém, não foi só o Brasil está influenciando isso aqui, porém o exterior também está influenciando nessa subida dessa taxa. Lá nos Estados Unidos, os juros sobem no Brasil com escalada de taxas nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles estão com a taxa de mais de 5%, está entre 5,25% e 5,5%. E ele já, na última reunião que teve, agora em setembro, eles mantiveram essa taxa nesse patamar, mas com a possibilidade de que ainda vá subir mais uma vez até o final do ano ou ainda no ano que vem. E a previsão dos economistas é que a taxa americana só vai voltar a cair lá no final de 2024. Então a gente vai passar o ano inteiro de 2024 com essas taxas americanas altas. E o investidor que olha, pô, Brasil está com problema de dívidas. Estados Unidos está aumentando a taxa. Tudo bem, é bem menor do que a taxa do Brasil, porém os Estados Unidos é o que manda na economia. Todo mundo quando vai fazer qualquer operação, comprar no cartão de crédito, qual é a moeda que se utiliza? É o dólar. Então, os Estados Unidos é a economia mais segura do mundo, apesar de na última avaliação do rating eles baixaram um pouquinho, mas ainda está bem elevada a taxa americana, ou seja, o crédito americano está bem alto quando comparado ao Brasil. Então, por mais que a taxa do Brasil esteja maior que a americana, como está diminuindo, essa diferença fica cada vez menor. Olha só, a taxa americana está subindo, a taxa brasileira está diminuindo, então estão ficando cada vez mais próximas, porém, a saúde financeira, digamos assim, do Brasil não é tão boa quanto a americana. Por essa razão, os investidores preferem ter uma garantia, ter uma renda fixa em dólar do que uma renda fixa em real. Por isso que acontece essa migração de dinheiro lá para os Estados Unidos. Você vê que o dólar voltou a subir também nesse momento. As ações brasileiras caíram, mesmo com a Selic caindo, por causa de todos esses fenômenos que estão acontecendo. E tinha outra coisa também que estava impedindo, é que acreditava-se que as taxas americanas iam subir ainda mais, porque o Congresso americano lá também estão com problema de dinheiro, né? Mas o Congresso americano evita a paralisação do governo, ou seja, permite que seja feito mais investimentos lá no governo, porque se até no dia 30 de setembro eles não aprovassem isso aqui, o governo americano ia ficar impedido de fazer novos investimentos, novas dívidas para poder regularizar as dívidas deles lá, mas eles abriram
até o final de novembro, por mais um tempo, para dar um fôlego para os Estados Unidos, para que eles continuem tendo esse aumento do teto de gastos lá nos Estados Unidos, e por essa razão, possivelmente nessas próximas semanas a gente vai ver as taxas brasileiras voltando a cair um pouco mais. E outra coisa que a gente pode ver aqui também, isso tudo que eu estou falando aqui afeta os juros futuros, ou seja, qual é o juro que a gente espera, segundo o Boletim Focus, para 2024 de 9%. Porém, esse aqui foi na última avaliação da semana passada. Possivelmente nessa semana a gente não sabe se isso aqui vai continuar 9% ou não, mas a previsão, digamos, as apostas ali, quando a gente olha aqui, ó, esse aqui é o gráfico para 2029, que é a taxa de juros futura, a gente vê que essa taxa aqui está próxima, acima dos 11%. A aposta aqui, pelo Boletim Focus dos economistas, era de 9%, porém, não parece ser isso que vai acontecer lá com a taxa CDI. A taxa DI vai estar acima dos 11%. Ela chegou aqui, baixo dos 11%, 10,5%, alguma coisa aqui, e você vê que esse gráfico aqui é muito parecido com o gráfico, deixa eu colocar o gráfico aqui, deixa eu voltar aqui o preço das taxas de 2029, olha só como ele é parecido, aqui eu estou olhando do último ano, e deixa eu colocar aqui o gráfico do último ano também, você vê que ele subiu aqui até março, e veio caindo até julho. O que aconteceu com o preço aqui? Subiu até março e depois caiu até julho e agora está subindo novamente 11,42 e aqui também está 11 e alguma coisa, 11,42. Com esse gráfico aqui a gente consegue entender por que estão subindo as taxas aqui. E talvez a gente não tenha, de acordo com esse cenário que a gente tem agora, que a gente não vai ter o pré-fixado, ou melhor, o CDI a 9% lá em 2029. Mas isso é um momento que está acontecendo, esse fato do Congresso aqui já ter liberado, evitado essa paralisação, possivelmente essas taxas vão subir e quem comprar agora, e se a gente vê lá em 2024, final de 2024, essa taxa, se não 9%, mas vamos dizer que vai cair 1%, de 11,5% para 10,5%, se eu investisse nesse pré-fixado, quanto que eu teria de ganho lá no vencimento. A gente vai fazer essa simulação agora no próprio site do Tesouro Direto. A gente vem aqui em a gente vem aqui em títulos e a gente tem a calculadora. Preste muita atenção, eu vou fazer a simulação tanto com o IPCA quanto com o pré-fixado para a gente ver quanto que a gente conseguiria fazendo a compra agora e vendendo daqui a um ano. Quem comprou nessas taxas aqui altas, 13,5%, está com ganho ainda maior, mas eu vou colocar quem está chegando agora, se ainda consegue ganhos com a marcação a mercado. Então, estou comprando aqui o título pré-fixado 2029. Título pré-fixado, esse aqui tá um saco, hein? O Tesouro Direto agora tá com vários títulos aqui pra gente achar a opção, tá um monte de opção aqui. Mas vamos lá, a gente tá comprando, ele só aceita em dias úteis. Eu estou comprando agora dia 2 de outubro de 2023, o vencimento é no mês, 1º de janeiro de 2029. O valor investido, vamos supor que eu investi R$10.000 nesse título pré-fixado 2029. A taxa, como a gente viu, a última taxa foi de 11,42. Opa, me perdi aqui, 11,42 foi a taxa que eu contratei. E a taxa de administração, hoje em dia praticamente nenhum banco cobra, mas se esse o banco cobra alguma taxa, não vá investir nesse banco. A maioria não cobra, as corretoras e tudo mais, não cobram 0% aqui. Se eu calcular isso aqui e levar o meu título até o vencimento, em 2029 eu teria um ganho no resgate eu teria 16.312 com uma rentabilidade líquida anual de 9,82%. Eu contratei a 11,42, a rentabilidade bruta, porém, como vai descontar o imposto de renda e as taxas da B3, eu teria uma rentabilidade líquida de 9,82%. Agora, como que acontece a marcação a mercado? A marcação a mercado acontece quando eu faço o resgate antecipadamente, eu vendo antes do vencimento. E só faz sentido eu fazer isso aqui se eu comprei uma taxa maior e vendo a uma taxa menor. Então a gente está simulando, você vem aqui na simulação avançada, é aqui que eu consigo fazer isso. Eu contratei a 11,42 e daqui a um ano, 2 de outubro de 2024, eu vou vender a 10,42, uma queda de 1%. Isso aqui é uma simulação, a gente não tem como garantir que vai estar dessa forma. Como a gente viu pelos juros futuros, a probabilidade é que a gente tenha a taxa em torno de 11%. Mas como a gente sabe que nos próximos meses a gente vai ter essa Selic reduzida, possivelmente mais 1% esse ano, a gente vai encerrar o ano a 11,75. É bem provável que a gente tenha de fato uma Selic menor
a depender de como vai se desenrolar o cenário econômico nos próximos meses, nos próximos anos. Então, calculando isso aqui, a gente viu que estava com uma rentabilidade líquida de 9,82% e uma rentabilidade bruta de 11,42%, que foi a que a gente contratou. Porém, se esse título, se eu vendo daqui a exatamente um ano, com a rentabilidade de 1% menor, o nosso cálculo daria uma rentabilidade bruta de 15,75%, ou seja, 4% a mais do que a que eu contratei, e a rentabilidade líquida seria de 12,78%. Líquida, já descontado o imposto de renda. Ou seja, mesmo com a Selic no patamar de 10%, ainda assim eu conseguiria uma rentabilidade bem superior de 12,78%. E tem uma outra coisa que acontece nos títulos do Tesouro Direto, é que quanto maior o vencimento do meu título, maior a probabilidade de eu conseguir ganhos maiores. Como aqui em 2029 é um prazo curto comparando com o 2045, que são mais de 20 anos, aqui a gente tem apenas 6 anos de vencimento, por isso a gente não tem uma diferença tão grande de rentabilidade. Porém, se eu contrato, vamos fazer a simulação agora com 2045. É interessante mostrar aqui também que eu estou mostrando caso você contrate o título e você tem uma rentabilidade positiva. Agora, se eu contratei a 11,42 e lá no vencimento, ao invés de estar 11,42, a Selic voltou a subir, os juros futuros estavam positivos, então eu vendo a 12%, olha só o que acontece. Eu teria na simulação normal 9,82% líquido de ganho, e se ele subisse, aconteceria o contrário. Minha rentabilidade seria menor, de apenas 7,22%. Contratei a 11%, na verdade aqui a bruta 9%, e eu teria a rentabilidade líquida de 9,82%. Caso eu venda com o preço mais alto, o título mais alto, eu teria uma rentabilidade menor de 7,22%, 2% a mais de 2% a menos. Então tem que ter muito cuidado, só pode vender antecipadamente se você tiver a taxa menor do que a que você contratou. Por isso que você só pode investir no título do Tesouro Direto para longo prazo, se você sabe que você pode segurar até o vencimento, ou se você já tem, por exemplo, a sua reserva de emergência. Porque vamos supor que você coloca aqui no Tesouro Direto para ganhar marcação ao mercado, num título desse ou no IPCA, e daqui a 1, 2 anos você precisa desse dinheiro e as taxas estão menores, você vai sair no prejuízo. Então nunca invista nesses títulos se você não tem ainda a sua reserva de emergência. Reserva de emergência tem que estar no Tesouro Selic ou no CDB de 110%, como o do Sofis e de outros bancos lá. Nessas opções é que você vai investir seu dinheiro, porque ali o seu dinheiro não varia independente da taxa, ele vai estar sempre positivo. Esses aqui você pode ter um ganho negativo, então não invista nessas opções, por mais que tenha a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, não invista para a reserva de emergência, que você só vai investir sabendo que é para o longo prazo ou para aproveitar esses momentos de queda das taxas para você conseguir um bom ganho com a marcação ao mercado. E simulando agora com o Tesouro Direto IPCA 2045, a gente vai colocar o mesmo valor, R$10.000, deixa eu só achar que aqui é bem complicado, achei aqui a gente não muda nada, R$10.000, vamos olhar com a taxa do 2045 agora que está sendo oferecido, IPCA mais 5,69, então uma taxa boa, acima dos 5,5, como eu falei, entre 5,5 e 6,5 é uma taxa excelente para você conseguir fazer a marcação ao mercado. E a gente colocando aqui na nossa simulação 5,69, confirmando se é isso mesmo, 5,69, opa, esse aqui é 2035, 2045, 5,85, ainda melhor, 5,85, taxa de administração zero. Aqui ele pede a taxa de inflação, a gente não sabe no futuro qual vai ser a taxa de inflação, mas vamos colocar que a taxa no Brasil vai ter uma inflação média de 5% ao ano, que seria muito bom se a gente tivesse essa inflação, mas a gente já viu que vários períodos foi bem maior, até 12%, como a gente viu bem recente. E agora a gente vê o resgate antecipado. Se eu contratei a 5,85 e eu vendi, e se eu conseguisse vender a 4,85, veja que aqui no histórico do 2045 a gente chegou a 5,38 bem recentemente, então caindo um pouco mais a 4,85, que seria 1% de queda em relação à taxa que eu contrato hoje, a gente teria um ganho de, vejamos, 28% líquido, 35% rentabilidade bruta, 28% líquido, bem maior do que a do pré-fixado, e isso porque o vencimento dele é maior, 2045. Então, quando o vencimento é maior, a volatilidade é maior, por isso que a gente consegue uma maior rentabilidade. E aqui eu coloquei 1% de queda, mas se eu colocar apenas 0,5%
0,5% de queda, se ao invés de 4,85, essa queda seja para 5... lá vem a cabeça de novo para tentar fazer esse cálculo. Vou colocar aqui, acho que é 5,35, né? Me ajudem aí, é isso mesmo, 5,35. Então, se ele cair só 0,5% dos 5,85 para 5,35, qual seria o nosso ganho? Vamos calcular aqui. Ainda assim, eu teria um ganho de 22,5% bruto, 18% líquido, seria bem maior do que o do pré-fixado, ou seja, queda pequena de 0,5% ali naquela taxa, você consegue ver um ganho de 18% em um ano, que é muito bom, porque a taxa Selic vai estar próximo dos 10, 11%, você conseguiria uma rentabilidade líquida, já descontado o imposto de renda, de 18%, ou uma rentabilidade bruta, né, se a gente considerar não tirar o imposto de renda, de 22%. Mas eu quis mostrar para você que sim, ainda é possível, o Tesouro Direto está nos dando uma segunda chance, porém, pode ser que isso não aconteça. Se terminar com o cenário que a gente tem hoje, lá como a gente vê aqui, ó, a gente pode ver até para os outros anos também, lá naquele... Eu consigo ver aqui, ó, 2024, 11%. Essa é a previsão para o final de 2024. Lá no Boletim Focus a gente viu 9%, aqui está dando 11%. Lá para 2045 não tem, mas tem 2035 aqui, ele está dando que vai voltar, a gente pode até acompanhar aqui, ó, ele vai cair aqui até 10,90 em 2027 e depois volta a subir. Essa é a previsão para hoje, mas ficaria ali na casa dos 11, 12%, não passaria disso, mas ainda assim maior do que os valores que a gente está vendo lá nos preços do Tesouro Direto, então possivelmente no futuro a gente não teria essa variação para baixo. Se tiver a variação para baixo de 0,5% lá no IPCA 2045, a gente consegue um ganho de quase 20% líquido, já descontado tudo, já descontado todas as taxas. Mas agora eu quero saber de você, se você vai aproveitar essas altas do Tesouro Direto para fazer a marcação ao mercado no futuro, ou se você acredita que já passou, vai voltar a subir, o governo está gastando demais, essas taxas não tem como cair, com a taxa americana subindo também, não vai ser mais possível investir, ou se você acredita que sim, pelo menos nesse curto prazo, nos próximos 2, 3 anos ainda dá para conseguir fazer uma boa marcação ao mercado. Fala para mim sua opinião e se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe para mais pessoas e compartilhe também para seus amigos para que eles entendam de vez como funciona a marcação ao mercado. Sou Daniel Medeiros, educador financeiro do Pra Lá Que Eu Vou e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.